no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Boa tarde, caros ouvintes da nossa querida Rádio Catedral, a sintonia da família. Depois de um longo inverno, Padre Ronaldo reapareceu no Terço da Misericórdia e muito bem acompanhado do nosso Padre Jorge André, do Seminário São José, grande amigo, e essa voz bonita que Deus deu para ele, com essa bela entonação, ele também vai dar pra gente um boa tarde, como também a visita do Fábio Nossa Senhora do Carmo, lá de Vila Cosmo. Um grande abraço para todo mundo aí da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Um abraço, Vila Cosmo. E Antônio também tá aqui conosco, né, Antônio? Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Padre Ronaldo, a sua bênção. Estávamos com saudade do senhor aqui conosco no terço, Padre Ronaldo. Isso mesmo. Agora vamos escutar a voz aí do Padre Jorge André. Meus amados irmãos e irmãs, ouvintes da nossa Rádio Catedral, é com muito carinho pelo convite do nosso Padre Ronaldo que a gente se encontra junto nesse momento de fé e de amor por todas as famílias que estão nos acompanhando, e que a intercessão de Nossa Senhora nesta tarde sobre o Terço da Misericórdia possa alcançar todas as famílias e aquelas pessoas na qual colocamos direto no coração de nosso Senhor. E aproveitando a presença do nosso reitor do Seminário São José, a gente dedica também essa tarde, esse momento de oração, essa hora da misericórdia para as vocações, rezando para o nosso seminário. Olha, gente, você aí que também está nos escutando, o seminário é o celeiro, é ali realmente a gente prepara os padres para poder realmente dar a assistência religiosa para essa cidade do Rio de Janeiro e outras dioceses também, porque tem alunos de outros lugares deste Brasil. Então o mesmo carinho que a gente tem de vocês para a Rádio Catedral, com sua ajuda, sua amizade, sua benfeitoria, também pense no Seminário São José, não é? Se você quiser conhecer um pouquinho o Seminário São José e também assim poder se perguntar como eu posso ajudar o Seminário São José, como eu posso ajudar a Rádio Catedral, faz o quê, Antônio? Liga para qual número? 3231-3560. Exato, e aqui você vai ter informação do Seminário São José, ou vai diretamente ao site do Seminário São José, lá você tem todas as informações. Na alegria deste reencontro, nesse momento especial de Quaresma, já nas portas da Semana Santa, que esse texto também da misericórdia hoje faça com que a gente espiritualmente possa colocar os nossos ramos, colocar o nosso manto, colocar principalmente o nosso coração para aquele caminho que Jesus vai passar, para que a nossa vida também esteja em consonância com o próprio Cristo, e assim a gente, na nossa humildade, na nossa fragilidade humana, mas principalmente na nossa história de fé, poder também exaltar, viva o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Hosana ao Filho de Davi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a
vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Antônio, antes da gente começar propriamente as contas, rezando o texto, faltou a palavrinha do nosso irmão Fábio. Olá, Fábio, boa tarde. Boa tarde, Padre Naldo. Boa tarde, demais, Antônio. Que alegria estar aqui hoje, representando a minha comunidade de Nossa Senhora do Carmo e também a catequese. Eu que sou coordenador da catequese, estou como coordenador, sou catequista. Desde já eu já coloco as 170 crianças que receberão Cristo pela primeira vez agora em abril. Obrigado. Que legal, parabéns. É sempre bom a gente poder, através da catequese, experimentar aquilo que Jesus, nos ensinou a Sagrada Escritura. Vinde a mim as criancinhas, porque delas serão o reino dos céus. Agora, falta a palavra daquele que eu brincava muito com ele, chamava de o sorriso. E aí, tudo bom, meu irmão Silvio? Boa tarde, Padre Ronaldo. Que alegria, hoje o estúdio cada vez mais forte, né? O time hoje está bem reforçado, sim, né? Que coisa boa, alegria estarmos juntos mais uma tarde para rezarmos juntos aqui o terço da Divina Misericórdia. Então temos o que agora na primeira dezena, Antônio? Então, Padre Ronaldo, antes de nós lermos aqui algumas intenções, eu vou ler uma passagem do Diário de Santa Faustina, que é o número 1308, onde Santa Faustina começa falando assim com o nosso Senhor Jesus. Jesus, percebi como se vos ocupasseis menos de mim. E aí Jesus responde para ela: sim, minha filha, faço substituir-me por teu diretor. Ele se ocupa de ti segundo a minha vontade. Respeita cada palavra dele como se fosse a minha própria. Ele é o véu sob o qual estou escondido. O teu diretor e eu somos um. E as palavras dele são palavras minhas. Que bonito, né? E agora a gente, dentro dessa palavra do Diário de Santa Faustina, a gente também colocando essas intenções de hoje, com a palavra do próprio Senhor, dizendo através da intercessão aqui, da palavra do Antônio, as intenções que iremos rezar nesta primeira dezena. Rezamos aqui, pedindo pela vida do cônego Jorge André, que hoje está aqui conosco, que é o responsável pelo Seminário São José. Também pela vida do nosso irmão Fábio Crisóstomo, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Vila Cosmos, que está aqui com a gente hoje. E pelos seguintes irmãos: Danilo Ferreira da Silva, Rosa Maria Tuttimas, Rômulo Ferreira de Oliveira e todos da sua família, Cláudia Cristina Ramos Bilé, Gabriel Lima Fernandes, Patrícia e Luciana Lima dos Santos. Também pela vida dos irmãos Elizabeth Bittencourt Dantas,
Sérgio Ricardo de Araújo Bugarim, Luciano Dantas Bugarim, Maria das Graças Bittencourt Dantas e todos da família Bittencourt Dantas. Também pela vida de Luiz Fernando dos Santos Rodrigues e pela saúde dos seguintes irmãos: Claudinha Sampaio e Hélio de Paula Gomes. Pela saúde de Maria Luísa Bastos de Ipanema, Roberto e Rosimar de Natal, Lindalva Norati e Regina Célia de Vila Isabel, Márcia Simões, Aparecida Simões, Rosana Simões, Helena Dias, Rosângela Teixeira, Nicolau Medeiros e todos da família Cruz. Também pela saúde de Valdir Guimarães Neves, Alex e Amanda Neves Silva, Adalto e Vânia de Lima Neves Silva, Edmilson Pio Sabino de Braz de Pina, Marcos de Souza Oliveira, Thaís Graciele Maria, quem pede é Marilene, e também pela saúde de Alexandre de Vicente de Carvalho e seu filho Lucas. Essas são as intenções para a primeira dezena e as outras intenções iremos apresentando nas próximas dezenas, Padre Ronaldo. E assim, diante do Diário de Santa Faustina, número 1308, essa oração que agora a gente vai fazer seja o que diz o diário, que as palavras de Deus são essas palavras que ele usa através dos seus profetas, dos seus ungidos, dos seus escolhidos, né? Profeta, aquele que empresta a sua palavra a Deus para que a palavra de Deus se faça presença no mundo. Que essa palavra agora de oração vá diretamente ao seu coração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. vai espantar alguma tempestade e vai acontecer algo especial na tua vida? Só na caixa, Silvio. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar, Por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, e as aflições
Mandando uma bênção especial lá para casa paroquial da Igreja da Ressurreição. Rosimar e Glória estão lá, com o ouvido colado no radinho, ainda radinho ainda, ouvindo e rezando conosco o texto da misericórdia. Também para toda a paróquia da Ressurreição, em preparação aí para a festa, para a Semana Santa. E desde já fazendo um convite muito especial, dia 31 de março, às 4 horas da tarde, a gente vai abençoar o largo, que se chamará Largo Monsenhor José Roberto de Velar, às 4 horas da tarde. E você, Jorge, vai mandar aí uma bênção especial para quem mesmo? Claro, para Maria da Conceição, que faz parte da OVS, lá da Igreja da Glória, do Largo do Machado, e todos os paroquianos, né? Que Deus possa abençoá-los e possa conduzir cada vez mais junto à presença de nosso Senhor. Muito bem, temos intenção ou temos ali a dezena, mais uma reflexão do Diário de Santo Faustino? Temos os dois, né, Antônio? Você Sim. É fera mesmo. Então, nós vamos agora meditar no parágrafo 1770, onde o Senhor fala algo muito profundo para Santa Faustina e fala para nós, Padre. Agora, reflita sobre o meu amor no Santíssimo Sacramento. Ali estou todo para ti, com a alma, o corpo e a divindade. Como teu esposo, tu sabes o que exige o amor. Uma coisa apenas, isto é, a reciprocidade. Intenções? Vamos pedir agora pela saúde de Vilma da Trindade e a Iane da Silva Barros, pelas intenções de Patrick, Henrique e Patrícia Cristina, Elisneide Souza do Amaral e seu esposo Zizil Santos do Amaral, Marco Antônio Duarte, Rosângela da Capela Santa Margarida da Escócia, Solange da Paróquia do Divino Salvador em Piedade, Maria da Glória de Belfor Roxo da Comunidade de São Sebastião, Tião de Magé, Renan Cristóvão Cabral Macedo de Araújo, do bairro do Recreio, Adriana Paulo Alves de Souza, Rosana Moraes de São Gonçalo e sua mãe Laís Eusébio Moraes, Rafaela da Paróquia de Santana de Itaúna e todos de sua família, Cida Rejane Marques e Ana Lúcia, Luiz Fernando dos Santos Rodrigues, e ação de graças pelo dom da vida de Maria Cristina, que faz aniversário hoje, ação de graças pelo dom da vida de Francisco Alves Lima, é o pai da nossa querida Fátima Lima, que é coordenadora, né, da produção da Rádio Catedral. Hoje o senhor Francisco Alves Lima está completando 79 anos. Parabéns. Ação de graças pelo dom da vida de Ana de Lima Neves, também fazendo 85 anos hoje. Meus parabéns, minha irmã. E pelas almas de Hilda Kornalensky de Souza, amiga da rádio, falecida, né? Pela alma de Elzira Espíndola de Oliveira, que está fazendo 2 meses hoje do seu falecimento. Também pela alma de Gutierre de Jesus Lobato e dos seguintes irmãos: Maria de Fátima Alves, Antônio Luiz Alcântara de Souza, Marli Magalhães Campos, Agripino Campos, Ismael Júnior, Maria Catarina Nunes, e por todas as almas do purgatório. Aproveitando também o ensejo de intenções e rezando para meu sobrinho Caio, que hoje faz aniversário. Parabéns, Caio. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te conduza sempre. Também o aniversário, sabe de quem, Jorge? Do Ramon, lá do Banco Bradesco. Olha. Tá aqui no prédio, nosso vizinho, nosso edifício aqui, João Paulo II. Ramon que faz aniversário. Parabéns, Ramon. Deus também te abençoe. E assim, Faustina, no número 1770, faz que a gente possa recordar esse amor à Eucaristia, o amor ao Santíssimo Sacramento. Esse Deus realmente que se entrega como dádiva e que biblicamente diz: tomai e comer, isto é o meu corpo. A gente necessita do alimento material, pois a gente é humano e precisa se alimentar, mas é muito importante esse alimento espiritual.
esse elemento que nos segura, que faz a gente compreender realmente essa bela experiência de fé. Em determinado dia, eu me recordo que fui celebrar uma Santa Missa um pouco desafiadora, que era uma pessoa jovem que tinha falecido. E ali eu refletia na sacristia, antes de paramentar, de como refalar para tantas pessoas doloridas. A mãe daquela pessoa que tinha falecido entrou ali na sacristia, me deu um abraço e disse: padre, o senhor vai celebrar a missa? Eu falei: sim, irei celebrar a missa sim. Ele disse: padre, se não fosse a minha fé, eu não sei o que seria de mim. E foi muito interessante que aquilo que ela me falou tocou muito em meu coração e nos fez perceber cada vez mais a importância da fé, e essa fé que é alimentada também na Eucaristia, para que na fé a gente aprenda a chorar com os que choram e a sorrir com os que sorriem. Nesta dezena teremos ali a condução na primeira parte de Fábio, com a intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende Misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. o sangue e água que jorrastes do coração do Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E esse Deus da misericórdia que vai curando, não é isso, Jorge André? Verdade, vai atuando em nosso coração, no coração dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, fazendo verdadeiramente aquilo que as nossas mãos humanas não são capazes de fazer, mas aqueles que verdadeiramente se entregam diante dos braços de nosso Senhor, Ele é capaz de realizar não somente aquilo que nós desejamos, mas aquilo que é impossível aos olhos do homem é possível aos olhos da fé. Que Ele possa, nesta tarde, estar atuando na sua vida e na vida dos seus familiares. Que bonito, que lindo. E nós temos meditação livre nessa terceira dezena, mas nós temos também participação, não é isso, Antônio? E temos intenções também? Nós rezamos por todos aqueles que nesse momento, Padre Ronaldo, estão nos acompanhando agora, ao vivo, né? Tanto pelo YouTube quanto
Pelo Facebook, aqui no YouTube da Web TV Redentor, nós temos a nossa irmã Maria Auxiliadora, Fátima Maria de Oliveira, Marlene de Oliveira, Dorothy Sampaio, Fátima Maria de Oliveira e muitos outros que estão nos acompanhando agora ao vivo, né? Aqui são 49 pessoas que estão nos acompanhando ao vivo agora pelo YouTube da Web TV Redentor, né? E também pelo Facebook. São 85 pessoas ao vivo agora, Padre Ronaldo. Temos aqui Janete Rosa, Elisete Fernandes, Rita Nascimento, Jacenilda Albani, Yolanda de Souza e muitos outros aqui, né? Nesse momento nós apresentamos as vidas e as intenções de cada um de vocês que nos acompanham ao vivo. E vocês que também nos ouvem pelas ondas da rádio, né? Isso que eu ia falar, os milhares e milhares que nos acompanham pelas ondas da rádio 106,7, acompanha também pelos aplicativos. A gente recebe tanta mensagem lá da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, lá do Rio Grande do Norte. Então você, amigo, é muito especial. E como é bom a gente ter um amigo, né? E Jesus falou o que pra gente mesmo, né? Já não chamamos mais de servo, o chamo de amigo, né? Até quero partilhar. Outro dia eu estava na igreja, estava semana terceira, ou a quarta missa, estava assim, realmente sentindo um pouco cansado, né? Mas aí teve um coroinha que me deu uma palavra, uma resposta tão interessante que acabou meu cansaço. Nós também cheguei para ele, Jorge, e falei assim: estou um pouco cansado, você quer um pouco de cansaço para você? Aí ele olhou para mim e disse: Padre Ronaldo, se for descansar o seu cansaço, pode me dar o seu cansaço para mim. Na hora eu me senti completamente descansado e fiquei com vergonha dele, né? Mas é Deus falando e ali dizendo: olha, você não está sozinho, eis que estou contigo. Vamos chamar então a nossa participação. Silvio, quem é que está conosco? Elisneide Souza. Lá de bairro de São Cristóvão. Boa tarde, Elisneide. Boa tarde. Que bom ter você conosco nesta oração do Terço da Misericórdia. Você ali realmente fazendo com que a oração comunitária ganhe força para chegar ao coração de Deus. Quais são as suas intenções, Elisneide? A palavra que você quer deixar para os nossos ouvintes da Rádio Catedral? Minhas intenções é pedir pelas famílias do mundo inteiro, pedir pela minha família, agradecer pela cirurgia que meu pai fez há 13 anos atrás. Deus deu a vida a ele novamente. Para minha mãe também, que sofreu um acidente há um ano atrás e está bem, graças a Deus. Por mim, pela minha saúde, pela saúde do meu esposo, que está fazendo tratamento de vista, e pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias enlutadas. Uma pessoa que tem 95 anos, que perdeu o filho num atropelamento, está sofrendo bastante. E aí eu peço por essas intenções. Amém. Muito bem, Elisneide. Então, essa intenção, com certeza, a gente aqui também, junto com você em oração, vai encontrar o coração de Deus. Então, fazer a conta grande juntos e depois a senhora puxa ali a conta pequena e nós aqui, junto com todos os ouvintes da Rádio Catedral, responderemos. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Muito obrigado, Elisneide. Sua participação é muito importante para nós. Por nada, eu que agradeço. Obrigado. Tá bom. E que São Cristóvão possa rogar por nós. É só você esperar e a tempestade vai acalmar a sua vida. Quando estou em alto mar, canta. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo que tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Deus te pergunta. E essa bênção de Deus que vai ali alentando o nosso coração e vai realmente criando confiança para que a gente possa renovar a cada dia a nossa esperança e nos colocar sempre nas mãos de Deus. Esse Deus que não falha, esse Deus de misericórdia, esse Deus que está sempre disposto a estender a mão para a gente segurar em sua mão. E com certeza, segurando na mão de Deus, a gente na proximidade sente o mar que se acalma. Na terceira dezena, Antônio, também nós temos, na quarta dezena, aliás, também nós temos participação, não é isso, meu irmão? Sim. A participação de quem, Silvio? Rosa Cristina de Campo Grande. Muito bem, Rosa, boa tarde. Boa tarde, padre. Falamos boa tarde juntos, né? Que maravilha. Vamos tentar de novo? Vamos beijar? Boa tarde. Sua bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Muito bem-vinda, Rosa Cristina, da Grande Campo Grande. Quais são suas intenções? Qual a palavra que você quer dirigir para nós? Campo Grande, para o padre Vilmar Diniz Pereira. E minhas intenções é por nossa paróquia aqui, em especial por ele, pelo nosso padre Vilmar, pela sua saúde, por todo o nosso bairro em geral, por São mim Brás, não é isso? E por todos os meus familiares. Vilmar São Brás, né? É sim. Muito bem. São Brás, intercedei por nós. Abração para o padre Vilmar, para todos os ouvintes aí da paróquia. Muito bem, Rosa, sempre uma grande alegria ter você aqui conosco. Mais alguma intenção? E também queria botar o nosso Santo Padre e o Papa, né, pela sua saúde também. Isso mesmo. Devemos sempre rezar pelo nosso Papa, pois a cabeça visível de Deus na igreja é o nosso querido Papa Francisco. Que o Espírito Santo continue iluminando o Papa Francisco e através dele iluminando também com a luz de Deus cada um de nós. Vamos rezar então, Rosa? Vamos lá, vamos fazer a conta grande todo mundo junto e nas contas pequenas a senhora puxa e a gente aqui responde junto com milhares e milhares de ouvintes da Rádio Catedral. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Muito obrigado, Rosa Cristina. E quando você encontrar com o Padre Vilmar, diga assim para ele, ó: Padre Ronaldo, Padre Jorge André, Fábio, Antônio, o Silvio mandaram um grande abraço para o Padre Vilmar e toda a comunidade de São Brás. Amém. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus, e olhando o céu viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. E nessa quinta dezena, o nosso irmão Fábio vai rezar conosco. E meu irmão pode colocar as suas intenções para essa quinta dezena. Gostaria de colocar aqui, em primeiro lugar, pela saúde da minha esposa, Michele Cristina do Nascimento Crisóstomo, que está nos ouvindo, e por uma irmãzinha chamada Caroline Marcelino Sixto Amorim da Silva, que passa por uma grande provação de um câncer. A misericórdia divina já alcançou ela e o nosso Senhor Jesus Cristo está lhe curando. Muito bem, isso mesmo. Estendo as intenções também a todos aqueles que estão enfermos, necessitados, para que na hora da misericórdia você sinta profundamente e intensamente essa misericórdia de Deus lá no seu coração. Então vamos fazer a quinta dezena juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço
o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Por isso pedimos a bênção de Deus para cada ouvinte, para cada um que nos acompanha, para cada amigo, cada benfeitor, cada um também que realmente nos ajuda na questão comercial, para a família Catedral. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agradecendo que já chegamos a 61% de meta. Vamos chegar esse mês a 106,7%. A próxima semana é Semana Santa, então é uma semana que a gente ali se dedica muito à nossa paróquia. Então a gente podia fazer o seguinte, fazer a corrida da meta já essa semana agora, né? Para que a gente possa chegar ali já quarta-feira, antes do tríduo da Semana Santa, aos 100% e depois aos 106,7%. Então o que eu posso ajudar agora a Rádio Catedral? Faz um Pix, não é isso, Antônio? Exatamente. Pega lá o seu boleto lá dentro da gaveta que você esqueceu. E o Padre Ronaldo chegou falando de boleto, né? Eu brinco muito com meus alunos lá no seminário, alunos de administração paroquial, que eu digo assim, o boleto chega, né? Para todo mundo. Então vai lá na tua gaveta agora, pega o teu boleto e aí diz assim, vou colaborar com a Rádio Catedral, porque o Padre Ronaldo também fala muito isso, né? A cada mês nós temos uma multiplicação dos pães, cada um colaborando como pode, como aquela oferta da viúva, que a gente pensa que é pequena, mas é muito significativa ao coração de Deus. Faz o Pix, faz um depósito, vai pegar lá seu boleto, da forma que você quiser ajudar a Rádio Catedral. Se quiser fazer um Pix, Antônio Carlos, como é que o nosso ouvinte faz? Então, nós temos duas chaves Pix. A primeira é o nosso CNPJ, que é 3579-68000175. Vou repetir, 3579-68000175. Você faz o Pix e envia
a foto do seu comprovante do Pix para o nosso WhatsApp, que é 3231-3560. Se você já for amigo da rádio, embaixo da foto do comprovante, você coloca lá o seu nome e o seu CPF. Caso você ainda não seja um amigo da Rádio Catedral, aí você coloca o seu nome e o seu telefone, que nós vamos entrar em contato com você. Obrigado, meu amigo, obrigado, meu irmão, a sua ajuda é muito importante. Mas, como eu falei, aqui está hoje o reitor do seminário, que tem mais de 100 seminaristas, não é isso, Jorge André? São quantos? 289, 497? Não, 160, né? 150 e poucos? 168. E esse pessoal come, almoça, janta, toma café da manhã? Claro, a gente conta com a colaboração de todos vocês, não é isso? Ontem mesmo na festa de São José, falando para os padres, lembrando, né? Se hoje eles estão em uma comunidade, todos nós passamos pelo nosso momento de formação. São 3 momentos importantes. O primeiro momento de respondermos à nossa vocação. O segundo é fazer parte de uma formação para melhor evangelizar. E essa formação tem a necessidade de estarmos num lugar, numa casa. E todos nós que temos uma casa, nós temos, assim como acabou de dizer, o nosso boleto, né? Nossa conta de luz, nossa conta de água, supermercado, todas essas coisas, né? É uma casa comum, como de qualquer outro. Só que nessa casa comum, você bota mais de 60 vezes o que você gasta com 3 pessoas. Aí você pode somar por 100 e poucas pessoas, né? E assim é que nós contamos com a colaboração de cada um de vocês, para que você, no final da formação, né, aquela oração que você fez pedindo ao Senhor da Messe que suscite vocações para que a sua comunidade, a sua capela possa ter as celebrações, né, o bispo possa ordená-lo e enviar para a sua comunidade, né? Que essa, na realidade, é a terceira parte. Após fazer parte da formação, eles são enviados à sua comunidade. Então, que nós possamos também ter esse olhar generoso para o nosso seminário, para que possamos verdadeiramente estarmos em todos os lugares que a gente ainda não conseguiu chegar com os sacerdotes para a celebração da Santa Eucaristia. Já pensou que nesse ano pudéssemos ter ordenado pelo menos 100 padres? Quantas e quantas capelas poderiam celebrar junto a Páscoa de Nosso Senhor e a Semana Santa, né, com o povo de Deus? Isso não é um sonho, não, pode se tornar realidade, né? Precisamos rezar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Está lá no livro de Hebreus. E nós esperamos que pela fé possamos realizar grandes coisas. Muito bem. Fábio, uma palavrinha para os nossos ouvintes. Gostaria de agradecer esse momento da misericórdia da nossa rádio e o convite do Padre Ronaldo. Sejamos amigos da rádio. Isso mesmo. Convido você a ser amigo da nossa Rádio Catedral e estou muito feliz de ter voltado a rezar o texto da misericórdia com vocês. Realmente é muito especial. A gente tem bastante atividade, mas como é maravilhoso a gente parar para rezar, né? A oração alegra o nosso coração e renova sempre a nossa vida. Vamos então dar essa palavra final para os nossos ouvintes, também que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado por sua presença e ajude a Rádio Catedral. Tchau, tchau, tchau. Deus vos abençoe.
Projeto Social do Rio de Janeiro. O tema do programa de hoje é Projeto Espere, Escolas de Perdão e Reconciliação e Fundamento de Justiça Restaurativa. E o mote do programa de hoje, achei muito bacana, que é: contra a irracionalidade da violência, propomos a irracionalidade do perdão. Isso é um mote, né, da Escola de Perdão e Reconciliação, o que vocês conhecerão mais, né, no decorrer dessa tarde. E para compartilhar essa temática, para explicar para a gente o que é o Espere, o que é uma escola de perdão e reconciliação, e também falar sobre os fundamentos de justiça restaurativa, estão conosco aqui 4 convidadas mais que especiais: a Tânia Ramos, a Andréa Paiva, a Ana Cristina e a Fabiane Martins. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu queria que cada uma se apresentasse, falasse o que faz, né, qual é a integração com a Espere, com a Escola de Perdão e Reconciliação, né, e se quiser falar outras coisas da vida, fique à vontade, né, mas se apresente para o nosso público que nos escuta hoje nas ondas da rádio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, companheiras. Eu sou Ana Cristina. Eu sou facilitadora das Escolas de Perdão e Reconciliação e hoje estou fazendo parte da coordenação do projeto de coordenação, né, das oficinas da Escola de Perdão e Reconciliação. Ou seja, é um grupo que coordena, porque o projeto é assim, algo ousado, né? Você